Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, irmãos. Eu quero finalizar essa mensagem hoje, tá bom? A gente vem trabalhando ela aqui, vem trabalhando ela nas células, né? E eu gostaria de finalizar para não ficar muito demorado, sabe? A gente vai trabalhar ela hoje, tá? Efésios 4, 15 e 16 diz assim: Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Como eu já disse, a gente vem trabalhando essa mensagem já tem algum tempo já. Essa é a terceira mensagem. Nós já expomos aqui o contexto, nós já expomos o próprio texto, tá? Desses versículos aqui, olhando quase que cada palavra aqui, cada expressão desse texto, tentando extrair dela aquilo que aquilo que é a intenção de Deus para a igreja. Eu vejo nesse texto, queridos, como eu já disse a vocês, olhando para esse texto, olhando para 1 Coríntios capítulo 12, olhando também para Atos capítulo 2, e talvez 1 Pedro capítulo 4, 2 Pedro, eu não lembro aqui exatamente o texto, onde faz-se uma abordagem a respeito do que é a igreja. E nessa abordagem que o Senhor faz, querido, nessa exposição que ele faz, ele nos dá a entender o que de fato é a igreja, sabe? Às vezes a gente não tem consciência disso. Eu estava num grupo de pastores hoje conversando com eles e a gente chega nesse consenso de que a igreja, por mais que às vezes haja ensino, né? Geralmente as pessoas não têm uma compreensão. Quando você depende, querido, só da pregação de domingo ou da pregação de quarta, ou às vezes é pior ainda, né? Quando você mistura as pregações daqui com pregações de internet, né? E aí você vai pegar visões completamente diferentes e distantes daquilo que é o ensino bíblico em muitas das pregações de internet hoje, onde não há uma preocupação com a doutrina bíblica correta, sabe? Onde a preocupação mais é agradar as pessoas, porque a gente vive essa realidade, né? Não é só uma coisa de rede social, é lógico que a rede social influencia muito isso, mas é uma realidade cultural da igreja hoje. A necessidade de atrair pessoas, a necessidade de ter pessoas, de querer crescer a igreja, faz com que muitas vezes o pregador ele burle as escrituras, sabe? Ou então ele é aquele pregador que ele começa a procurar nas escrituras textos que dão a ele uma pregação que se torne agradável às pessoas, porque há muita base bíblica e texto bíblico que faz com que a pregação seja agradável. Essas pessoas elas não expõem de forma sincera, na verdade nem expõem textos mais difíceis, textos mais complicados, tá? Então, assim, quando você mistura o que você ouve aqui, o que você aprende aqui, com essas pregações, né? Eu fico preocupado quando vejo o irmão colocando, assim, alguns postando no seu status algumas mensagens, né? Alguns vídeos que elas acompanham na internet, eu olho e me preocupo, querido, porque eu conheço um pouco do pregador, eu sei a linha do pregador, e eu fico aqui pensando, meu Deus, vai ser difícil para esse irmãozinho é, se é que ele faz isso, né? Associar aquilo que ele ouve aqui na igreja com aquilo que ele está ouvindo na internet, porque diferencia demais, vai para um rumo muito diferente, entende? Então, quando eu penso na igreja assim, querido, quando eu olho para a igreja, eu não vou tentar basear a minha visão de igreja, o meu conceito de igreja, naquilo que, naquilo que é a realidade da igreja. Eu preciso basear isso naquilo que as escrituras dizem, naquilo que as escrituras ensinam. E aqui nós temos um texto, irmãos, que, a meu ver, sabe, talvez seja o texto mais completo, né, mais detalhado a respeito do que é ser a igreja, de como Deus planejou a igreja. Eu não estou exagerando, tá bom? Para poder enfatizar aquilo que eu estou ensinando, mas é porque quando você pega Atos 2, por exemplo, você está vendo a igreja funcionando, sabe? Ali é uma descrição da igreja funcionando, é a realidade da igreja. É lógico, né? A igreja sendo igreja na prática, você vai aprender muito com aquilo. Quando você chega em 1 Coríntios 12, você vai encontrar novamente, né, 12, 14 ali, você vai encontrar também um pouco disso, né, os dons, e Paulo falando da igreja como um corpo e tudo mais, mas aqui ele especifica, aqui ele entra em detalhe a respeito de como a igreja deve funcionar.
Eu não peguei toda a conversa ontem da célula, né, da Betel e da Maranata, mas minha esposa disse que foi muito boa a conversa que eles tiveram ali a respeito da igreja, do que é ser igreja. Eu não sei como é que foi lá nas outras células também, porque eu ainda não tive o feedback disso ainda. Mas eu imagino, querido, que haja em nós, se você tem acompanhado as mensagens, uma noção mais correta do que é ser igreja, tá bom? E eu vou trabalhar isso aqui hoje, encerrando essa mensagem. Hoje eu não vou me expor mais nada no sentido do texto em si, tá bom? Eu vou pegar apenas uma coisa que eu acho que é necessário. Eu li o texto, tá bom? E agora eu vou aqui para aquilo que eu chamei de simplificação do ensino. Né? É tornar isso um pouco mais prático. Então, a ideia é imaginar a igreja, tá? Como se fosse um corpo humano. Essa é para mim isso talvez facilite. Se você conseguir imaginar o que eu vou descrever aqui, talvez você tenha uma noção do que o texto diz, na verdade, tá? E as suas implicações das palavras usadas por Paulo para falar para descrever a igreja. Então imagine a igreja como se fosse um corpo humano. Nesse corpo Jesus é a cabeça, né? Ou seja, é ele quem dá os comandos e as direções. Isso tem que ficar muito claro na nossa vida, irmãos. Não dá para ser igreja dizendo eu vou fazer isso dessa forma porque eu penso que é assim, porque eu acho que é aquilo. Não, a direção e os comandos vêm do Senhor, tá? De Cristo que é a cabeça. Nós somos as partes desse corpo, como as mãos, os pés, os olhos, tá? E cada um de nós é um membro diferente. O nosso trabalho é fazer o que a cabeça, que é Jesus, quer que a gente faça. Para o corpo funcionar, todas as partes precisam estar bem conectadas e trabalhando juntas. É assim que Deus planejou a igreja. Irmãos, eu diria a vocês que essa é a parte mais importante de toda a ministração que eu fiz a respeito do ser igreja. Porque isso aqui, eu posso dizer a vocês, tá? No geral, de maneira geral, a igreja não vive essa realidade. Para que a igreja funcione direito, para que esse corpo funcione como planejado, todas as partes precisam estar bem conectadas e trabalhando juntas. É Jesus quem nos dá a energia, o poder, né, e tudo que nós precisamos para viver e fazer a nossa parte. E Ele nos dá isso de forma abundante e completa. O Senhor planejou a igreja. E ao planejar a igreja, Ele colocou à disposição da igreja tudo aquilo que ela precisa para funcionar, tudo aquilo que ela necessita para funcionar, tá bom? Tudo isso está à disposição da igreja. Quando a igreja entender o seu papel, quando ela começar ou se dispor a funcionar da forma como Deus quer que ela funcione, então ela terá ao seu alcance o poder necessário para que ela funcione. Cada parte desse corpo, seja grande ou pequeno, recebe exatamente o que precisa para cumprir a sua função. E o mais importante, querido, as partes não são todas iguais. Isso tem a ver, querido, com a ideia de que, pastor, eu não estou envolvido no ministério porque eu não sei cantar. Como se o corpo fosse apenas, né? Se todo membro tivesse que cantar. Pastor, eu não faço porque eu não sei pregar. Ô, irmãos, eu estava ouvindo minha esposa ontem listando algumas coisas ali na célula, e eu fico pensando no tanto de coisa que tem para fazer na igreja, sabe? Nós temos Ministério de Mídia, precisamos reativar plenamente o pessoal da intercessão, o Ministério de Intercessão. Nós precisamos de um ministério de recepção, intercessão, recepção. Nós precisamos de um ministério, querido, só um exemplo, né? De pessoas na igreja que tenham essa graça do Senhor de se preocupar com os outros, né? De perceber na igreja. Isso é mais uma coisa para líder, mas não necessariamente tem que ser o líder ou o pastor da igreja. Qualquer irmão na igreja com esse chamado poderia fazer isso, né? Que se importasse com os irmãos, que conhecesse todos, que soubesse quem está vindo, quem não está vindo, que se interessasse em saber por que a pessoa não veio, na verdade. Essa é uma coisa que a igreja precisa urgentemente, querido. Não precisa. Você não tem ideia da quantidade de mensagem que eu mando para irmãos durante a semana, sabe? Conversando, perguntando como é que tá e tudo. Mas não precisava ser exatamente o pastor a fazer isso, irmãos. E quando eu digo isso, não é porque eu não queira fazer, é porque achar que é o pastor que tem que fazer isso tudo, essa é uma visão, eu vou enfatizar demais. Os vídeos que eu gravei ontem aqui, eu falei muito sobre isso, né? Que eu vou estar postando durante a semana. É uma visão mercantilista. Eu estou pagando, né? Eu estou dando meu dízimo, estou dando minha oferta, estou vindo aos cultos. O meu papel é esse. O pastor que se vire lá, ele está recebendo para isso. Muita gente diz isso. O pastor está recebendo para isso. Então, que ele visite, que ele vá atrás, que ele ligue.
que ele isso, que ele aquilo. Irmãos, você percebe, esse é um tipo de linguagem que reflete claramente, querido, uma visão mercantilista. É como se a igreja fosse um comércio, como se vocês fossem clientes, entende? E o cliente sempre tem razão, né? Não é essa a linguagem do comércio? O cliente sempre tem razão. Aí, porque vocês são clientes e estão, nem todos, né, mas alguns estão cumprindo o seu papel, acham que podem transferir para o pastor tudo mais. Não, não existe isso na igreja, querido. Não, não existe isso na igreja. Essa é uma percepção secular, sabe? Isso não é uma visão bíblica, irmãos. Olhe o texto, perceba o texto. Se você voltar nesse texto aqui, lá para os versículos 11 e 12, Paulo vai dizer que Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. Essas pessoas foram dadas à igreja para treinar a igreja, para preparar a igreja, para que a igreja atinja, querido, maturidade, para que ela chegue à plena unidade da fé e do conhecimento em Cristo Jesus. Eu gostaria muito que a gente entendesse, querido, que quando Deus planejou a igreja, ele tinha algo em mente. Essa visão que nós temos hoje, ela é errada, querido. Ela é equivocada. Ela não é bíblica. Ela não se sustenta. Você não sustenta essa percepção que se tem hoje. 90% de todo o trabalho ministerial de uma igreja é realizado pelo pastor e pelos líderes em torno dele. 90%. Mas isso não é bíblico, irmãos. Nós somos católicos, né? Nós somos evangélicos de alma católica. Porque essa é uma percepção que até na Igreja Católica já tem mudado, mas era uma percepção muito católica. Os clérigos, aqueles que ocupam posição, fazem, desenvolvem algum ministério aqui, e os leigos. E os leigos. Mas até a Igreja Católica já mudou isso, e a Igreja Evangélica, na sua grande maioria, ainda permanece com essa visão. É falta de ensino? Talvez seja, não sei, tá? Eu estou tentando, veja, é a terceira mensagem, e já são mais de 10 vídeos, ainda não todos postados, né? 2 reuniões de célula para tratar só disso. Então, nós estamos gastando aqui algumas horas para tentar apenas estabelecer isso, mostrar a vocês o que é a igreja, como Deus planejou. Então, e o mais importante, as partes não são todas iguais. Assim como o olho é diferente da mão, de uma mão, nós também somos diferentes uns dos outros. Cada pessoa tem os seus próprios talentos e habilidades. Cada um de nós é preenchido por Cristo de um jeito diferente, de acordo com a nossa capacidade e a função que temos nesse corpo. Essa é só uma espécie de síntese do ensino. Agora eu vou me ater, querido, aqui as aplicações práticas, tá? Eu coloquei no domingo passado 2 aplicações. Eu falei dos perigos de uma igreja doente, né? Namoro e verdade, os perigos de uma igreja doente. E também falei, tá? Isso aqui foi abordado no domingo e foi abordado na célula ontem, então eu não vou me ater a isso aqui. E falei também do perigo de um cristianismo constituído de espectadores, que é exatamente o que eu estou colocando para vocês. Uma igreja com uma mentalidade mercantilista, uma igreja com uma mentalidade mundana. As pessoas elas vêm à igreja como espectadores, mas isso não é ser igreja. Você não vem assistir a um culto. Você vem participar de um culto. Você não vem para cá para receber de Deus uma bênção. Você vem para cá para ofertar ao Senhor o seu culto a Deus. Essa percepção e essa construção tem que acontecer na nossa mente, querido, se nós quisermos realmente ser igreja. Hoje eu vou me ater à terceira aplicação prática, que é o perigo de um individualismo religioso. Eu sigo daqui, queridos, tá bom? Eu não vou me demorar muito hoje, tá bom? Porque a gente vai orar um tempinho mais depois, mas eu prossigo daqui. Na nossa ministração, nós falamos que o corpo ele é consolidado pelo auxílio de toda junta, tá? O corpo flui através dos pontos de conexão, que são os nossos relacionamentos, tá? Saudáveis. Tem a ver também com a pregação, com a oração, com a vida com Deus, tá? São esses pontos de conexão. Só que, infelizmente, querido, muitos cristãos, ao invés de desfrutar desses relacionamentos, eles optam por viver um cristianismo individualista. E a pergunta que eu fiz aqui para mim mesmo foi, né? Existe cristianismo individualista? Muitos cristãos tratam a igreja como se ela fosse uma espécie de buffet espiritual. Eles pegam o sermão de um lugar,
a música de outro, estou falando aqui de consumir essa coisa religiosa por meio das redes sociais, tá bom? Só que elas fazem isso, querido, e ao fazer isso, elas evitam envolvimento profundo, relacionamentos profundos, relacionamentos saudáveis. As pessoas, elas vêm, novamente, com essa mentalidade, eu vou buscar a minha bênção. Ela não vem para se relacionar, ela não vem para oferecer a Deus um culto. Ela vem atrás de alguma coisa. É egoísmo puro, irmãos. É um culto egoísta. É um negócio meio estranho, tá? Até falar soa estranho. Mas é um culto egoísta. Ele não quer saber do seu irmão, ele não quer saber se o seu irmão está bem ou se está mal. Ele veio buscar a bênção dele. É só o que interessa para ele, é isso. Isso é um cristianismo individualista, querido. Um cristão individualista. Alguém que não se relaciona com os outros. Ele não nutre relacionamento com as pessoas. Ele não tem interesse nisso. Um membro do corpo, irmãos, que não está conectado a uma junta, ele está de fato separado do corpo e não pode receber suprimento nem contribuir para o crescimento. Como se ele vivesse isolado, sabe? Aqui, o lugar, o prédio, é um lugar onde ele vem para receber uma palavra, para talvez se emocionar com alguma música, e isso é o suficiente para ele. Isso é ser igreja para ele. Não, não tem, queridos, eu gostaria muito que você entendesse isso e que você despertasse para isso. Quais são os relacionamentos que você tem construído na igreja, querido? Será que você tem construído relacionamentos saudáveis na igreja? Será que tem alguém aqui com quem você se importa de verdade? Mas se importa no sentido de, ao saber que esse irmão está passando por uma luta, gastar um tempo orando por ele, ali diante do Senhor, clamando para Deus ajudar aquele irmão? Se importa o suficiente para perceber que esse irmão não está vindo aos cultos e ele pegar um telefone ou então pegar a moto, o carro, a bike, sei lá, ou ir na casa desse irmão para saber porque você o ama, porque você se importa com ele e vai até a casa saber como é que ele está. Eu sei, querido, que numa igreja grande, alguém pode dizer assim, pastor, isso não dá para ser vivido, mas até numa igreja grande, irmãos, onde elas funcionam com células, entendeu? Com as células, isso é possível. Eu sei que eu vou citar aqui a Igreja da Esperança, tá? Numa multidão de gente, você não conhece todo mundo, mas tem um amigo seu ali que se preocupa com você, um amigo que sabe quando você falta. Numa multidão ele sabe quando você não vai, entende? Mas numa igreja menor como a nossa, numa igreja pequena como a nossa, isso é muito fácil de ser percebido. E por que nós não construímos isso, irmãos? Porque a gente vive uma espécie de cristianismo individualista. Queridos, eu vou lhe dizer uma coisa, sabe? É preciso que haja comunhão real entre nós. Real. Eu sei que não dá para cultivar esse tipo de relacionamento mais profundo com todo mundo. É verdade, irmãos. Não dá. Mesmo numa igreja pequena, não dá. Mas se você não tem nenhum tipo de relacionamento saudável, irmãos, isso não é correto, querido. Isso não está certo. Isso reflete, de certa forma, um egoísmo da sua parte. Você não se preocupa com o outro, você só se preocupa consigo mesmo. Você está buscando apenas os seus próprios interesses. A igreja não pode ser isso, irmãos. A igreja não pode ser assim. Quando você pega 1 Coríntios 12, quando Paulo está falando lá dos dons que Deus deu à igreja, ele vai dizer que todos aqueles dons foram dados à igreja para a edificação da igreja. Os dons são dados para que a igreja se edifique. E como é que a igreja se edifica, irmãos? Um ajudando o outro. É assim que a igreja se edifica, querido. São pessoas que estão dispostas a dar de si mesmo em favor do seu irmão, em favor do seu próximo. São pessoas dispostas a cumprir aquilo que Deus chamou ela para cumprir. E ao fazer apenas isso, querido, ela está ajudando outras pessoas também a cumprir o seu papel. Olha, você não pode crescer em tudo em Cristo, querido, sozinho. Nós somos chamados a crescer em tudo, mas não dá para fazer isso sozinho, irmãos. Não dá para fazer isso sozinho. A gente tem que ter essa consciência. Irmãos, eu vou gritar essa realidade, querido, a vocês, porque eu preciso despertar a igreja para isso. Nós somos um corpo, irmãos. Nós somos chamados a trabalhar juntos. Nós estamos ligados uns aos outros, conectados uns aos outros. Nós necessitamos, queridos,
Se você tivesse uma Bíblia eletrônica, né, como a The Word ou como a Mais Word, eu ia pedir para você colocar, ou então pega aí no algum desses navegador aí, coloca assim, uns aos outros, Bíblia, e espere para ver a quantidade absurda de texto que vai aparecer. Carregai os fardos uns dos outros, suportai uns aos outros, amai-os uns aos outros. Irmãos, é uma coisa assim impressionante. Uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Porque isso é ser igreja, querido. Isso é ser igreja. A terceira lição, querido, a quarta lição tem a ver com o perigo do ativismo humano. Nós sabemos, querido, que o crescimento flui de Cristo, tá? Ele é a fonte do crescimento, o verdadeiro crescimento espiritual, do qual o Senhor está falando nesse texto, não é um crescimento que brota da força humana, não tem a sua origem no homem. A origem desse crescimento é Cristo, querido. Entretanto, não são poucas as igrejas e pastores que estão exaustos, irmãos, exaustos. Eu tenho visto muito isso, acompanhado muito isso. Há muitos pastores com essa. É síndrome de Burnout, é? Burnout? Burnout. O que que é isso? O corpo colapsou. O corpo colapsou. Ele está tentando fazer as coisas, às vezes, na força do braço. E o corpo não aguenta, irmãos. Colapsa. Eles tentam crescer, escute bem, querido, usando as melhores estratégias de marketing, os programas mais recentes, eventos de grande porte e pura energia humana. Estou falando de ativismo. Sabe uma coisa interessante? O melhor que seja, querido, a estratégia humana, eu não estou dizendo que a gente tem que abrir mão disso. Eu lembro de ter falado aqui com o pessoal da mídia uma época, né? É bom o trabalho da mídia, eu gosto, né? Admiro o trabalho da mídia, mas nós não podemos confiar, querido, que marketing vai proporcionar à igreja crescimento. No máximo, o marketing vai atrair as pessoas para cá, mas ela não pode proporcionar crescimento. E se eu estou usando, querido, do marketing para isso, se eu estou usando de programas, sabe, de eventos para isso, eu preciso. Primeiro, eu vou criar uma igreja viciada em eventos. E a igreja só vai lotar quando tiver eventos. Nós não podemos nos dar a esse luxo, querido. Nós não podemos. Isso não funciona, irmãos. Isso atrai pessoas, é verdade. Eu conheço uma igreja, querido, a igreja missionária lá de Imperatriz. Uma igreja grande, né? Era uma igreja grande e que vivia de eventos, grandes eventos, querido. Mas quando a igreja não conseguiu mais manter os eventos, as pessoas sumiam. Já tive em igreja, irmãos, que em épocas de evento lotava todas as cadeiras, todos os bancos lotados. Mas quando voltava para a programação normal, irmãos, era só um pinguinho de gente. Por quê? Porque você está querendo fazer a obra de Deus na força do braço, confiando em estratégias humanas. Não resolve, irmãos, não resolve. É importante que a gente tenha consciência. A igreja, ela é um organismo vivo, irmãos. Ela não é uma organização. Ela não cresce por programação, mas por vitalidade. Vitalidade. A energia que cada parte deve usar deve ser a energia que flui da cabeça, vem de Cristo. Isso significa, querido, que escute, mas escute isso aqui. Isso significa que a oração, a dependência do Espírito Santo e a centralidade da palavra, né, não são atividades da igreja, elas são a fonte de vida da igreja. Você consegue entender isso, querido? Mas você quer ver uma coisa interessante? Aqui, em qualquer lugar que você vá, vamos orar e veja o que vai acontecer. Aquilo que a igreja mais precisa é exatamente aquilo que as pessoas menos gostam. Não é curioso isso? Eu nunca vou esquecer, gente, do Júnior Bueno. Ele contando isso é muito hilário, sabe? Uma igreja de 2.500 pessoas que o chamava de pai. Era pai posto, sabe? Primeiro era pastor, né? Depois foi pai apóstolo. E eles pediam a bênção do apóstolo para tudo. O Júnior e a Ana Luísa estão congregando lá com ele, com o Júlio Bueno, lá em Araguaína. Pediam a bênção para tudo. Aí, esse pai apóstolo da igreja, respeitado, resolveu marcar uma campanha de oração 5 da manhã. Chamou a igreja, nós vamos orar. 5 da manhã, 2.500 pessoas.
Ele diz, acordou animado, empolgado, né, naquela expectativa de chegar lá e encontrar a igreja lotada de gente, irmãos, de 2.500 pessoas. Quando ele chegou na igreja para orar, não tinha 50 pessoas. Não é interessante, querido? Eu me pergunto, o que acontece? O que acontece, querido? Por quê? Você já se perguntou, querido? Por quê? É tão difícil orar. Será que a gente não consegue perceber, irmãos? O pastor estava falando sobre isso hoje. A cilada do diabo, o engano de Satanás na vida da maioria dos crentes. Porque nós racionalizamos a nossa falta de oração, irmãos. A gente começa com um sentimento de culpa, sabe que precisa orar, mas não está conseguindo, e daqui a pouco nós começamos a racionalizar por que nós não oramos. É uma coisa impressionante. De onde vem, querido, essa racionalização? Ah, é da minha mente frutífera. Não, querido. Não, 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 não é. Não é. No geral, racionalização é um engano maligno. É jargão, irmãos. É jargão, muito citado, mas eu vou. Aqui cabe, tá? Tem hora que jargão faz bem. O diabo não se importa, querido. Se você vem para cá e levanta as mãos e chora, e aquela coisa toda. O diabo não se importa nem muito se você lê a Bíblia todos os dias, porque ele pode fazer disso um perigo na tua vida. Perigo de ler a Bíblia apenas para cumprir uma meta. Ele não teme essas coisas. Mas quando um crente vem, que ele se coloca de joelho, ou vai orar ao Senhor, isso mexe com o inferno. Por isso nós racionalizamos tanto. Por isso é tão difícil orar. É uma coisa impressionante, irmão. Mas são exatamente essas coisas, querido, que são as fontes de vida de uma igreja. Eu já disse isso aqui a vocês, eu não escondo ninguém. Para mim, o que sustenta as Assembleias de Deus não são os pastores e os líderes. O que sustenta as Assembleias de Deus é o ciclo de oração. São as irmãzinhas que estão lá, as irmãs do coque, como o pessoal chama, né? Que estão lá de madrugada, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, orando ao Senhor. Elas sustentam a igreja. Os pastores levam o crédito e tudo mais, mas quem sustenta são aquelas mulheres que estão lá orando ao Senhor. A palavra e a oração são as fontes de vida de uma igreja. É impressionante, querido. É impressionante. E eu vou pegar esses dois exemplos, irmãos. O pastor estava me falando hoje, né? Como que a mensagem evangélica hoje é superficial. Como que a igreja até chama de doutrina aquilo que nem doutrina é. O pessoal da Assembleia de Deus faz isso, né? A igreja não tem doutrina. Quando elas dizem isso, ela está falando, a igreja não tem uso e costumes. Mas dentro da igreja batista, as pessoas chamam de doutrina coisa que não é doutrina. Ele vai ensinar 7 passos para você consertar o seu casamento. Isso não é doutrina, irmãos. Não é. Ele vai te ensinar como você a vencer os seus medos. Isso não é doutrina, querido. É necessário, mas isso não é doutrinário. E essas coisas, sem uma doutrina por trás, não funciona. Não adianta você ensinar 7 passos para manter um casamento. Sabe uma coisa? Eu tô lendo a coleção de Mark Lloyd Jones, os comentários de Mark Lloyd Jones sobre o livro de Efésios. São 8 livros, mais ou menos, de 500 páginas cada. Estou terminando já a coleção. Eu estou lendo uma parte, né? E estou lendo em 2 blocos, na verdade. Num bloco que eu estou terminando agora, eu passei agora recentemente, ainda estou em Efésios 4, ali, né, Efésios 5, na verdade, quando ele começa a falar do casamento. Sabe, rapaz, eu fiquei bobo, na verdade. Amor, eu fiquei assim, embasbacado. Eu comecei a ler e ele começou a falar do casamento, querido, e ele foi mostrar a base do casamento e como é que funciona. Não há uma preocupação com passos, há uma preocupação com doutrina. Irmãos, mas pense numa mensagem poderosa a respeito de transformação interior, da obra do Espírito Santo na nossa vida, tudo para falar de casamento. Porque o princípio básico do Espírito Santo ali em Efésios 5 é que só um homem e uma esposa cheios do Espírito Santo conseguirão manter um casamento de acordo com a vontade do Senhor. Sem isso, não há casamento que perdure, querido. É preciso o poder do Espírito Santo. É preciso que eu seja cheio do Espírito Santo se eu quero realmente viver o casamento como Deus planejou. Eu fiquei chocado, irmãos. Porque tudo que a gente lê sobre casamento hoje, as pessoas estão ensinando passos para isso, passos para aquilo, o que fazer, mas sem uma base, sem uma sustentação. E essas coisas não funcionam. Por que não funciona? Por causa da natureza humana.
da natureza pecaminosa no homem. Se o Espírito não dominar essa natureza, se o Espírito não nos governar, não adianta. Você pode ensinar o quanto que quiser, mas não vai sofrer alteração. Porque o problema do homem, querido, não é ele saber o que tem que ser feito. Não é isso. Bom, olha uma coisa interessante, irmãos. Não é a nossa realidade, tá? Eu sei que eu estava falando para o pastor hoje, né? Pastor, a gente vive uma realidade onde eu pago um preço muito alto, porque das pessoas que vêm aqui, e a igreja recebe muito visitante, queridos, você precisa ter uma noção. Eu tenho uma lista de todos os visitantes que chegam à igreja, né? Porque a Giovana me manda no domingo. É impressionante a quantidade de visitantes que nós recebemos aqui. Se eu fosse um pastor desses mais espertos, né? Mais inteligentes, eu ia aproveitar isso e trabalhar a mensagem voltada para essas pessoas, para, quem sabe, mantê-las aqui. Mas eu não sei fazer isso, irmãos. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo adulterar a palavra para fazer isso. A pessoa vem para cá porque ela está desesperada por algo, ela quer ouvir alguma coisa boa, né? Mas, irmãos, se a mensagem que eu tenho para pregar é uma mensagem dura, eu vou pregar a mensagem dura, irmãos. E eu faço isso, querido, por uma coisa bem simples. Eu espero em Deus. Eu confio em Deus. Se o Senhor operar no coração dela, amém. Se o Senhor não operar, quem sou eu para tentar fazer isso, irmãos? Quem sou eu? Eu estava lembrando aqui de uma pessoa que visitou aqui, teve com a gente um tempo aqui, né? Que ele veio com a esposa, aí eu preguei uma mensagem interessante, né? Mas eu não fiz apelo. Essa pessoa me procurou depois, pastor. A minha esposa me disse: se o senhor tivesse feito apelo, ela teria se convertido ali naquele culto. É mesmo? Eu disse, é. Pois vamos lá onde ela, porque se ela queria se converter lá por obra do Espírito Santo, eu tenho certeza que ela ainda quer se converter. Se é o Espírito que está operando, irmãos, porque as igrejas, oh meu Deus, eu vou falar isso, eu vou. As igrejas têm adotado uma postura, querido, muito semelhante àquela postura desse pessoal de mercado multinível que a gente chama, né? Como é que eu lembro aqui, gente? Eu trabalhei numa empresa de mercado multinível, oi? Sistema de pirâmide. A gente vendia um produto VoIP, a telefonia VoIP, entendeu? Telefonia via internet, que hoje agora já está, né? Mas naquela época, há quase 20 anos atrás, aquilo tava começando, né? Era um negócio. Pra você ter uma ideia, eu lembro da minha pastora lá, a esposa do pastor Paulo Sérgio, eu mostrando o produto para ela, né? Ela fez uma ligação para a Bahia de quase 30 minutos e eu gastei 90 centavos. Se ela fosse ligar por telefone normal, ela gastava uma fortuna nessa ligação. E eu trabalhava com esse negócio e o forte nesse negócio era uma apresentação onde a gente levava os convidados e eles aderiam ao programa, entendeu? E a gente ganhava com isso, no caso. Então tinha aquela apresentação espetacular, querido. E nós sabíamos, pelos treinamentos que a gente fazia, que se eu levasse um convidado e ele saísse de lá sem aderir à empresa, eu já tinha perdido. Então, o negócio tinha que ser fechado ali, irmãos. Era uma coisa impressionante. As igrejas têm adotado algo semelhante a isso, sabia? Na hora do apelo. É aquela pressão psicológica, aquela coisa, e você tem que se converter. E as pessoas, muitas vezes, querido, elas fazem isso não porque elas querem Cristo. Eu já conheci pessoas que foram lá na frente só para evitar o constrangimento. Aí ela vem, ela faz uma oração e nunca mais volta. Isso não converte ninguém, querido. Isso é força do braço. Sabe, eu passei por muito desses treinamentos. Passei por muito. Eu lembro, na época que a visão celular começou a chegar em Imperatriz, e a gente estava fazendo ali os eventos, os encontros, né? E alguns treinamentos. Gente, olhando na época, eu juro para vocês que na época eu achava estranho, mas todo mundo fazia, eu acabei, né? Não vou questionar isso não. Vamos lá. A gente aprendia, querido, com algum desses inteligentes, como é que a gente poderia levar alguém à conversão. Nós éramos treinados para isso. E aí o pastor ensinava, olha, eu vou pregar, no final eu vou fazer um apelo, né? Quando eu fizer o apelo, a pergunta é, né? Deixa eu ver aqui. É mais ou menos assim. Ele mandava todo mundo levantar, né? Levante todo mundo. Todo mundo levantava. Os irmãos da igreja levantavam junto, entendeu? Aí ele dizia mais ou menos assim: fique em pé apenas quem ainda não aceitou a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E aí os crentes sentavam e os irmãos ficavam em pé, com as mãos, mas era um negócio muito interessante, sabe? E muitas vezes, essas pessoas eram forçadas quase
a uma conversão. Eu vi muito isso, estratégia. Eu participei de um programa evangelístico, o programa era Imperatriz vai ver Jesus. Nós exibíamos um filme a respeito de Jesus baseado no Evangelho de Lucas. A gente fazia isso na rua, botava um telão ali, chamava a vizinhança ali, o pessoal do bairro ali, e aí nós exibíamos um filme. Bacana o filme, na verdade. E quando terminava o filme, a gente pegava o nome de todo mundo que estava ali assistindo o filme e fazia uma visita para essas pessoas, geralmente no dia seguinte. A gente passava o filme no sábado à noite e no domingo de manhã a gente ia visitar o pessoal. Nós levávamos nas mãos um folhetinho chamado de As Quatro Leis Espirituais. E a gente ia, as pessoas já tinham assistido o filme, né? Já tinham sido, de certa forma, impactado com o filme, e a gente começava a ler as quatro leis espirituais. A pergunta é mais ou menos assim: quem ocupa o trono da sua vida? Aí eu lembro de uma fotozinha, tá aqui um trono com um coração no centro, né? E a cruz do lado. Aí depois tem uma imagenzinha com um trono e a cruz sentada nesse trono. Era mais ou menos assim. No final, a gente levava uma pessoa a fazer uma oração de entrega, porque nós tínhamos sido treinados. Nós passávamos o final de semana todo recebendo treinamento. E no treinamento, pastor Erlei, nunca vou esquecer o nome dele, pastor Erlei, ele dizia o seguinte: tudo que vocês têm que fazer é levar as pessoas a fazer a oração do pecador. Se eles fizerem a oração do pecador, aí eles são convertidos, o resto é com Deus. Então, as quatro leis era para isso. A gente vai lendo ali, é muito envolvente. Se eu vou conseguir aquele negócio aí na internet para mostrar para vocês. Muito interessante. Tá, 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 tá. Aí no final, não tem como, a pessoa faz. Todo mundo que a gente foi fez a oração do pecador. E aí nós dizíamos, ganhamos tantas pessoas para Cristo. Irmãos, eu me recordo como se fosse hoje. Das muitas pessoas que nós visitamos e todas elas fizeram a oração do pecador, nenhuma delas foi à igreja. Nenhuma. Mas nós recebemos o treinamento que se elas fizessem a oração do pecador, elas seriam salvas. Elas seriam salvas. As coisas, querido, a gente tem que ter muito cuidado. Repetindo, irmãos, nós precisamos ter cuidado com o perigo do ativismo. Eu preciso saber, irmãos, eu não posso ler a Bíblia apenas por ativismo. Eu não posso ler a Bíblia só para alcançar uma meta. Não, não posso, irmãos. Meu Deus, nós estamos em novembro, hoje é 5 de novembro, né? Eita, eu estou aqui nem Salmo ainda, pastor. Alguém me perguntou esses dias, pastor, eu estou lendo Isaías. Quantos capítulos eu tenho que ler até o final do ano para terminar minha leitura? Irmãos, francamente, querido, francamente, não leia. Deixa para ganhar a Bíblia do ano que vem. Porque o teu interesse não é conhecer Deus, não é conhecer Jesus. Teu interesse é apenas alcançar uma meta. Não vale a pena, irmão. Não vale a pena. Você me desculpe, querido, não, não vale a pena. Eu estou lendo, eu leio na minha sequência. Esse ano eu vou ler duas vezes, tá? Eu estou em Isaías, eu vou terminar, tranquilo. Na verdade, eu estou em Jeremias, eu vou terminar, tranquilo. Mas é o meu ritmo de leitura, sabe? Não é porque eu não consigo ler 4 capítulos por dia, irmãos. Não dou conta, eu tenho que ler mais, entendeu? E dependendo da leitura, eu leio muito, às vezes não. Então eu não. A gente tem que ter cuidado, querido. Eu gosto, eu ensino a vocês. Se vocês lerem 4 capítulos por dia, vocês lerão a Bíblia todinha até o final de novembro. Normal. Mas não faça desse negócio, querido. Eu vou ler porque eu tenho que ler meus 4 capítulos. Se eu não ler, eu não vou terminar a Bíblia. Eu não sei se isso vale muito a pena, irmãos. A gente tem que ter cuidado com essas coisas, querido. Tem que ter cuidado porque isso é perigoso. Eu caio num ativismo onde o objetivo não é conhecer Deus, lendo as Escrituras. O objetivo é terminar, alcançar a meta no final do ano para receber a Bíblia. Eu falei para minha esposa, com as meninas, no ano passado, larga de mão, não ganha, deixa para lá. De que adianta ler dessa forma só para ganhar a Bíblia? Não, não faz sentido. Não consigo ver sentido, irmãos. Quando eu incentivo, querido, eu gostaria que vocês realmente lessem 4 capítulos por dia. Dá para você ler tranquilamente, entendeu? Não precisa ler naquela pressa de eu ter que terminar, eu tenho que terminar, meu Deus, eu tenho que terminar. Eu não sei, querido, se isso faz bem. Eu não sei. Pode se transformar, a leitura pode se transformar num ato mecânico, sem vida nenhuma. Sem vida nenhuma. Apenas um propósito para ser alcançado e com que interesse eu nem sei, tá? Por último aqui, querido, os perigos do sucesso ministerial. O objetivo da igreja é crescer em tudo naquele que é a cabeça. Esse é o objetivo. O objetivo desse crescimento é maturidade. Irmãos, eu venho insistindo nisso. Crescimento aqui, a princípio, não há uma preocupação com um crescimento numérico, quantitativo. O crescimento aqui
é maturidade. O crescimento aqui é qualitativo. A ideia é essa. Eu vou continuar defendendo. Quando uma igreja cresce em maturidade, naturalmente ela crescerá numericamente. Se o objetivo é crescer numericamente, eu digo a vocês, querido, eu conheço muitas igrejas que são boas em crescer numericamente, mas não mantêm as pessoas. Eu ouvi isso hoje de um pastor amigo meu. Ele disse: a igreja quase toda semana tem gente se convertendo na igreja, mas a igreja é imatura, é infantil. As pessoas não permanecem. E eu nem sei se isso é conversão, na verdade. Vocês sabem o meu pensamento. Se uma pessoa nasceu de novo, eu morro defendendo, agarrado às escrituras, dizendo que pela Bíblia um crente não perde a sua salvação. É impossível, irmãos. Se converteu e se desviou, é porque não nasceu de novo. Ele foi convencido por alguma coisa, mas ele não nasceu de novo. Ele não nasceu de novo. Maturidade, irmãos. Olha o versículo Efésios 4:13. Até que todos cheguemos o Senhor deu à igreja apóstolos, né, profetas, evangelistas, mestres, pastores, com a ideia. A ideia é que essas pessoas têm na igreja até que todos, veja, todos, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Cristo. Aí ele vai explicar o que é isso. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Do que ele está falando? Maturidade. É ser conformado com Cristo. É viver em conformidade com Cristo. Esse é o objetivo do crescimento. Esse é o propósito de Deus. É lógico, querido, que isso dá trabalho. Por isso é mais fácil enfatizar no crescimento. Dependendo da igreja e da disposição dos irmãos, vamos fazer evento, vamos atrair pessoas e vamos. E funciona, meu. E vai ganhar algumas pessoas mesmo. Mas no geral, querido, no geral, essas pessoas vêm e vão depois. Elas vêm e saem. Elas vêm e saem. Eu olho para a realidade Imperatriz, querido, que é a minha cidade. Eu acompanhei durante muito tempo. Na verdade, era o meu plano, quanto estudante de teologia, fazer a minha monografia, no caso, no meu TCC, um trabalho voltado para explorar essa questão. Qual era a questão? Igrejas que cresciam assim de maneira assustadora. Do nada a igreja é grande. E aí se tornava a sensação da cidade. Eu lembro demais, Comunidade Shalom, lá em Imperatriz. A sensação da cidade. Só se falava de Comunidade Shalom. Para completar, uma banda inteira se converteu lá, entendeu? Músicos profissionais. Aí foi que o negócio foi. E todo mundo falava nas rodas sociais, todo mundo só falava de Shalom, 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 Shalom. Vai lá, Imperatriz, hoje. Ninguém fala mais de Shalom. Acabou. A igreja ainda existe, mas não tem mais nenhuma relevância. Igreja do pastor Sérgio, Igreja de Cristo. O cara veio de Palmas, começou um trabalho lá e ele começou a crescer e aquela coisa toda. Sabe, eu acompanhava na época o pastor Paulo Sérgio, né? E aquele homem, um dia, o pastor Sérgio e pastor Paulo Sérgio. Pastor Paulo Sérgio é meu pastor. Ele pedindo desculpa para os pastores pela arrogância dele do começo. Porque ele chegou e, puf, cresceu. Só que um crescimento sem maturidade nenhuma. E quando ele estava pedindo desculpa, ele estava quase fechando as portas. A igreja está lá hoje ainda. Funciona, entendeu? Mas sem relevância. E eu poderia citar a igreja renascer em Cristo. Chegando a Imperatriz, ela tinha uma rádio e começou tirando gente de tudo quanto é igreja, irmãos. Nem existe, aliás, existe ainda. É um prédiozinho mais ou menos do tamanho da nossa igrejinha aqui, entendeu? Não tem 30 membros. E eu poderia citar, querido, e muitos casos que eu conheço, que eu vivi. Sabe, querido, nós precisamos amadurecer, amadurecer. Nós precisamos nos expor à palavra. Nós precisamos. O amadurecimento, irmãos, ele vem com palavra, mas ele vem com a prática. Eu queria ter pego a conversa, eu queria que alguém tivesse. Eu vou até marcar uma reunião com os irmãos, porque eu queria ouvir dos irmãos o relato da conversa que aconteceu nas células, entendeu? Porque eu vi um pouco da conversa lá. A célula lá ontem terminou 9h30, 9h40, não sei nem que hora foi lá, entendeu? Sem louvor, sem nada, só uma conversa com os irmãos. Porque essas coisas, eu estava até pensando seriamente em começar a adotar uma postura um pouco diferente com relação às células.
experimentar um teste diferente, pegar as pregações de domingo, levar para a célula e transformar isso numa roda de conversa, sem a pregação em si, entendeu? Para ver até onde como é que funcionaria essa questão. Porque todas as igrejas em célula fazem exatamente isso. Elas pegam a pregação de domingo e levam para a célula. Na célula no domingo não há uma pregação, há uma pessoa que vai coordenar essa conversa na célula, entendeu? Mas eu não estou dizendo que eu vou fazer, não. Só me veio à mente a ideia de fazer isso, né? Mas eu não sei se eu vou fazer. Mas me ocorreu esse pensamento de testar isso com a igreja. Amadurecimento, irmãos. A gente precisa amadurecer. Como igreja, nós precisamos amadurecer. Como igreja, nós precisamos viver, irmãos, e não há amadurecimento sem que a gente viva aquilo que está aprendendo. Eu posso falar de igreja e falar de igreja e como é que a igreja é, mas se você não começar a praticar isso, não adianta, querido. Não adianta. Você só vai experimentar isso quando você começar a viver. E coisas simples, irmãos. Eu disse ontem lá, eu disse na nossa reunião aqui, na macrocélula aqui, a gente precisa viver isso. Olha, às vezes eu fico assim, quem estava ontem lá com a minha esposa, quem estava ontem lá na célula lá com a Bianca, ouvindo sobre a igreja, o que era de se esperar, naturalmente, é que aqueles irmãos estivessem aqui hoje. Sim, irmão. Eu falei ontem, ser igreja, querido, e fazer o seu papel começa com você mudando o seu pensamento a respeito do culto, do cultuar. Mas é verdade, irmãos. Se a gente não entender essas coisas, se a gente não praticar essas coisas, não resolve. Precisamos orar juntos. Precisamos cultuar, cultivar a comunhão, cultivar os relacionamentos. A maturidade, ela vem com a prática dessas coisas, querido. Sabe? E isso é parte do nosso papel. Eu sei que Deus deu dons à igreja e que cada um de nós tem um dom específico. Eu sei disso. Eu não sei qual é o teu dom, mas eu sei que tem. Mas eu não posso adotar aquela postura, pastor, eu não sei qual é o meu dom, então eu vou ficar aqui calado na minha. Não existe isso, irmãos. Para que você descubra o seu dom, eu já contei isso a vocês. Eu já contei isso a vocês. Quando me converti, ninguém estava falando de dons espirituais. Mas eu li as escrituras. E eu sabia que a Bíblia falava de dons espirituais. E aqui e lá eu ouvi alguma pregação, alguma coisa. E eu pensava assim, não, mas eu quero saber qual é o meu dom, eu quero saber onde Deus quer me usar, na verdade. O que eu fiz? Eu comecei a ler. Eu fui atrás de todos os livros que eu encontrei a respeito de dons e a respeito. Eu fui lendo um por um, irmãos, um por um. Cada um deles eu fui lendo. E buscando no Senhor, e aí pedindo ao Senhor, Deus me mostre qual é o meu lugar, qual é o meu papel. Até que um dia o Senhor falou comigo. Pronto, acabou a busca. Eu não precisei mais buscar. Agora que Deus falou qual era o meu papel, agora eu tenho que investir nisso. O que eu fiz? Fui para o seminário, entendeu? Fui para o seminário, fui estudar teologia, fui aprender teologia, porque Deus já tinha me falado qual era o meu chamado. Então, você pode e deve buscar no Senhor, querido, saber qual é o seu lugar. Mas a despeito disso, tem algumas coisas que, se você fizer, também é cumprir o seu papel. Por exemplo, construir relacionamentos saudáveis na igreja, desenvolver a empatia uns pelos outros, se importar verdadeiramente uns com os outros, irmãos. Você não precisa fazer isso com todo mundo, mas com certeza você tem alguém aqui que é mais chegado seu. Se importe com essa pessoa. Assuma diante do Senhor a responsabilidade de trabalhar com ela, de orar por ela, de investir na vida dela, para que ela cresça, para que ela se desenvolva. Entende? Quando nós fazemos isso, querido, o maior beneficiado não é nem quem está recebendo a ajuda. O maior beneficiado é quem está ajudando. Porque ele está crescendo, ele está se desenvolvendo, ele está se colocando na presença do Senhor e à disposição do Senhor para fazer alguma coisa. Então o poder de Deus vai começar a fluir na vida dele. É sempre assim que acontece, irmãos. A gente não pode ficar nessa coisa, eu vou para a igreja. Irmãos, olha, eu vou dizer para vocês, se você quer começar, apenas começar a cumprir o seu papel, não falte culto. Não estou exagerando, irmãos. Não falte culto. Não dê desculpa para não vir à igreja. Não falte, irmãos. Eu já disse isso aqui. As pessoas têm uma impressão, elas veem o marketing da igreja. Quando ela vem aqui, essa impressão é quebrada. E é quebrada porque os irmãos não estão aqui. É impressionante isso. Eu já vi casos aqui na igreja da pessoa convidar alguém e o convidado vir e a pessoa não aparecer. Não funciona, irmãos. Você quer ser útil, você quer cumprir o seu papel,
eu fico observando daqui, irmãos. Aqui, eu estou aqui em cima, arrumando o computador para poder pregar e observando vocês. Domingo passado, duas visitantes lá atrás, sentadas. Os irmãos vão até o penúltimo banco, mas não vão até elas. Abraça todos os irmãos da igreja, eu vi, mas não vai abraçar as visitantes. Ô irmão, pelo amor de Deus, que é isso? Se você não abraçasse nenhum irmão da igreja e fosse lá onde elas estão e abraçasse elas que são convidadas. Eu fico observando, o irmão vai indo, abraça aqui, abraça ali. Quando chega lá perto, ele olha para elas e desvia o olhar e volta. E eu fico pensando, mas o que tem na cabeça dessa pessoa? O que passa na cabeça, irmão, de alguém assim? Como é que isso é possível? Gente, eu fui a uma igreja lá em Caxias. Eu nunca vou esquecer aquilo. Eu nunca vou esquecer aquela igreja. Isso já tem. Foi quando meu irmão morreu. A minha esposa, quando eu conheci a minha esposa, meu irmão já tinha morrido há muito tempo. Isso já tem mais de 30 anos que eu fui. Não, tem não. Tem uns 26 anos que eu fui a uma igreja lá em Caxias. E eu nunca vou esquecer a forma como eu fui recebido naquela igreja. Eu não conhecia ninguém, ninguém. Mas quase todo mundo, jovens, culto de sábado à noite, jovens, quase todo mundo daquela igreja foi até onde eu estava e me deu um abraço e me disse: Você é bem-vindo aqui. Irmãos, é uma coisa que eu crente, realmente o crente não está muito preocupado com isso, né? Mas o impacto que aquilo causou em mim não me deixa esquecer aquela igreja. A recepção, o cuidado daqueles irmãos em mostrar que eles realmente estavam felizes pela minha presença entre eles. Sabe? Não, e eles cantavam lá, né? Visitante, seja. Não é só. Tá aí uma vez que aquela música fez sentido para mim, prático. Porque eles não apenas cantavam aquilo, irmãos, eles realmente viviam aquilo. A Igreja Batista Pequena, lá em Caxias. São coisas assim, querido, que fazem a gente, que nos ajudam a cumprir o nosso papel. Quando você faz isso, você está promovendo a edificação da igreja, a sua própria edificação e a edificação da igreja. Quando você se importa com o seu vizinho, você está promovendo a edificação da igreja. Quando você, querido, liga para um irmão seu, amigo seu da igreja, que faltou ao culto, deveria ser assim, querido. Todos nós deveríamos ter alguém que no dia que ele faltar ao culto, no dia que ele faltar à célula, talvez não precisa nem chegar o dia seguinte, na hora que eu chegasse em casa, eu mandasse uma mensagem: Fulano, não te vi na célula hoje, já aconteceu alguma coisa? Vocês se surpreenderiam com o tipo de pensamento que as pessoas têm a esse respeito. Uma irmã estava contando lá na nossa célula, na semana passada, que ela disse para ela que o pastor dela ligava perguntando por que ela não tinha aparecido para a igreja. Uma professora, aqui da igreja mesmo. Fulana, teu pastor faz isso? Elas ficaram chocadas pelo simples fato de eu, como pastor, perguntar para a pessoa por que ela não foi ao culto, se estava tudo bem com ela. Isso importa, irmãos. Isso significa que nós somos importantes para o nosso próximo, para o nosso semelhante. Isso eleva o nosso sentimento de bem-estar, de aceitação. Tem alguém que se importa comigo. Você pode pensar que isso é besteira, pode pensar que isso não tem utilidade, mas, querido, você está totalmente equivocado se você pensa assim. O fato de você perceber que alguém não veio à igreja e você, no dia seguinte ou no mesmo dia, mandar uma mensagem, isso tem um significado muito real nisso. Aquela pessoa se importa comigo. Aquela pessoa se importa comigo. Como eu gostaria de instigar isso em vocês, querido, de provocar isso em vocês. Pessoal da mídia, Cauã, pessoal da célula, os líderes, sabe? Mas não precisa ser um líder, querido. O melhor é quando não é um líder, sabe? Porque o líder dá a ideia de obrigação, ele tem a obrigação de fazer, né? Ainda que você deva fazer realmente. O melhor é quando é um amigo nosso. Às vezes você está ali, acha que ninguém se importa contigo, você não foi à igreja, ninguém está nem aí. Eu já contei para vocês da igreja lá em Imperatriz. A irmã sumiu, ninguém foi atrás. Esqueceram da irmã, lembraram, não sei quanto tempo depois, uns meses depois. Foram atrás da irmã, quando chegar lá, a irmã tinha morrido, estava enterrada há algum tempo já. A mulher morreu, ninguém soube. Ô, querido, são coisas tão simples que fazem a igreja se tornar um ambiente gostoso de se viver, bom de se viver. Coisas pequenas, gestos pequenos, mas tão necessários para que a igreja
se edifique, para que a igreja cresça em maturidade, em amor, que ela promova o seu próprio crescimento, porque isso é promover o seu próprio crescimento, irmãos. Se eu estou ajudando alguém a caminhar com Cristo, eu estou promovendo o crescimento dele. Quando eu faço isso, querido, eu estou fazendo exatamente aquilo que Deus quer que eu faça. A igreja não pode ser um lugar de pessoas egoístas, irmãos, que só se interessam por si mesmos, que só vêm aqui porque querem ouvir alguma coisa, estão precisando de alguma palavra, mas não querem saber do irmão do lado, Não, ele não quer saber. O problema dele, a preocupação dele é com ele mesmo. Ah, eu não estou bem, eu preciso de uma palavra, mas... Oh, querido, é exatamente quando nós ajudamos os outros que nós somos abençoados pelo Senhor. Eu vou encerrar contando uma coisa para vocês. Eu fui líder de jovens numa igreja lá em Imperatriz. Era uma igreja que, fora dos padrões que eu congregava numa igreja muito simples. Eu fui para uma igreja onde o pessoal tinha uma condição financeira melhor. E aqueles jovens era muito assim, reclamavam demais da vida, aquela coisa toda, isso, tal, tal. E um dia eu tive uma ideia, sabe de uma coisa? Eu vou levar esses jovens ali. Vou levar eles num lugar para eles perceberem que a vida deles é boa demais, para eles saírem reclamando da vida. E eu combinei com o pessoal e levei eles, sabe aonde? Levei eles no lixão da igreja. Oi? Desculpa, é mesmo o lixão da igreja, né? O lixão da cidade, desculpa, querido, tá? No lixão da cidade. E nós passamos uma manhã no lixão da cidade, conversando com as pessoas. Ah, irmãos, pense numa lição, querido. Pense numa lição. É quando você percebe que tua vida é um paraíso e você não se dá conta disso. Ver crianças catando lixo, ir na casa delas ali do lado, mora do lado do lixão, irmãos, convivendo com urubus, com aquele fedor constante, sabe? É um negócio assustador, irmãos. Aí você percebe que você tem uma vida tão boa, né? E ainda está reclamando da vida que tem. Ah, irmãos. Então, não precisamos desenvolver isso. Sabe, às vezes eu penso assim, que a igreja, ela se perde muito nisso, irmãos. Essa coisa do sucesso no ministério é uma coisa muito tentadora, mas ao mesmo tempo é algo muito perigoso. Escute bem, irmãos, olha, o ensino da igreja, querido, né, é que a gente se desenvolva e cresça em maturidade e construa laços profundos, relacionamentos profundos, mas o sucesso ministerial hoje, irmãos, ele é medido por coisas que não fazem sentido. Você quer ver uma coisa interessante? A métrica do sucesso pastoral hoje e eclesiástico, mais comum, querido, está associado à frequência nos cultos. Veja, frequência nos cultos. Se a igreja está cheia, nós achamos que isso é ter sucesso. Nem que para isso eu tenha que contornar a palavra, né? E burlar a palavra para poder fazer com que as pessoas se sintam bem, para que elas voltem, porque só seremos uma igreja de sucesso se a igreja estiver cheia. Então nós temos que dar um jeito de manter a igreja cheia. A segunda questão tem a ver com o tamanho de prédio. Quanto maior o prédio, mais sucesso aquela igreja tem. E também, querido, tem a ver com a quantidade de recursos financeiros. Esses são os requisitos mais comuns para medir o sucesso de uma igreja, tá? O interessante, querido, é que esse texto que nós lemos aqui nos força, irmãos, a redefinir essa percepção do que é sucesso. Uma igreja de sucesso, de acordo com esse texto, com o texto que nós estamos estudando, não é necessariamente a maior igreja, mas a igreja mais madura. Isso é uma igreja. A igreja pode ser pequena, querido, mas se ela tiver maturidade, né? Aí, aqui vem uma coisa interessante, sabe? Que a minha mente não me permite dizer apenas isso. Porque na minha percepção, no meu entendimento, uma igreja madura, ela cresce, tá? Então a gente não pode se conformar de dizer assim, "Ah, nós somos uma igreja madura, mas somos uma igreja pequena." Eu acho que a gente não pode ter esse tipo de conformismo, sabe? Não pode ensinar isso à igreja. Eu acredito que um corpo saudável, naturalmente, ele se desenvolve, querido. É assim que funciona, tá? É assim que funciona. Mas a gente não pode também, ao mesmo tempo, achar que sucesso ministerial tem a ver com a quantidade de pessoas numa igreja. Não, não tem. Porque isso é medir sucesso por uma perspectiva mundana e não bíblica, tá? E quando eu tenho essa percepção, geralmente eu vou querer manter esse padrão de sucesso, nem que para isso eu tenha que forçar a barra em algumas áreas da vida da igreja, tá? Para finalizar tudo, querido, uma igreja que aplica Efésios 4, 5, 15 e 16, ela é uma comunidade onde ninguém é espectador, onde todos são equipados
A verdade é dita com graça. O relacionamento é a estrutura e a semelhança com Cristo é o objetivo. Tudo isso alimentado pela vida que flui do próprio Cristo. Eu não posso esquecer em nenhum momento, querido, que o sucesso da igreja depende desse fluir do Senhor na vida da igreja. Depende do poder de Deus na vida da igreja.